Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Belezaça? E ó, quem é fã de cerveja artesanal não vai perder essa. Se liga, o segundo encontro de cervejas artesanais vai rolar no Nações Shopping. As melhores cervejarias de Criciúma e região reunidas num evento único, num evento delicioso, né? Você vai curtir rótulos incríveis de todos os estilos de cerveja, tem encontro de moto, diversão e muito rock. Então, entre as atrações, você vai curtir Zinuge no sábado e Lady Di para encerrar o domingão, dias 16 e 17 de setembro, a partir do meio-dia, no Nações Shopping, entrada gratuita. E se beber, não dirija, belezaça? E se beber e fazer cagada, talvez você vai precisar de uma mediadora judicial, que eu nem tenho ideia do que faz direito, mas elas vão tomara que eu não precise delas. Eu só sei que eu não quero precisar. Eu tenho o prazer de receber duas mediadoras judiciais, é isso mesmo, a Karina Ferreira Nunes e a Karine Farias Pacheco, é isso mesmo, acertei? É isso. Duas mediadoras judiciais. Exatamente. O que uma mediadora judicial faz? Boa tarde, prazer recebê-las. Boa tarde, mano, tudo bom? Tudo ótimo, bom demais recebê-las. Então, você é a Karina? Eu sou a Karina. Você é a Karina, tá, isso. Karina, vai lá. Então tá, vamos lá. A mediadora judicial, ela está inserida no devido processo legal. O juiz recebe a demanda e aí ele vai encaminhar para uma audiência de mediação ou conciliação. Tá, é antes do julgamento? É antes do julgamento. Tá. E aí entra o nosso trabalho. Tá? É um profissional capacitado exclusivamente para esse tipo de audiência. O resolvedor de balaios, é isso? Vocês adoram fazer isso, resolver balaio. Tá, mas não é todo tipo de crime que o mediador atua. No crime, especificamente, não. Não, no crime não. Não, no crime não. São nas causas cíveis, né? Tá. Situações do cotidiano, família, em especial família, né? Briga de família, essa coisa toda. Assim. Mas ali a gente não briga. Então, nessa audiência de mediação, nós não trabalhamos o direito das partes. Tá. Ali nós trabalhamos as partes, os sentimentos, o interesse, aquilo que motiva a ação judicial, né? Tá, me dá um exemplo, por favor, mais claro. Vamos lá. Me dá um exemplo aí de alguma coisa. Quer saber como o mediador atua, né? Me dá um exemplo de um problema e como é que você atuou. Então, escolhe um bem cabeludo, aquele que te incomodou. Então, o que acontece? Um bem cabeludo, especificamente, a gente não pode falar. Tá me inventando. O mediador, ele trabalha sob o sigilo e a confidencialidade. Tá. Então, quando as partes elas estão ali naquela audiência, tudo que for conversado ali, tudo que for dito, manifestado, tudo permanecerá no mais absoluto sigilo. Nada pode sair daquela audiência. Então, as partes ali, elas têm liberdade, né? Pra conversar. O casal, ele divorciou, imagina, né? Divorciou e tá querendo dividir os bens e não entram num consenso. Os advogados também não, porque eles estão trabalhando os direitos especificamente, metade para cada um e tudo mais, e as partes estão entendendo que eu deveria ficar com um pouquinho mais, o outro menos. Eu entendo que o meu filho não deve ter guarda compartilhada com o pai, mas às vezes aquele meu entender da guarda compartilhada com o pai que eu não aceito, não é porque eu não aceito a guarda compartilhada. É porque eu tenho sentimentos em relação àquele divórcio. Quer dizer, não é a lei. Exatamente, não é a lei. Então a gente trabalha o sentimento das partes e aí a gente vai trazendo de que forma? Técnicas. A gente vai questionando as partes com perguntas. O porquê, o que você sente, as motivações, o que você gostaria. E a parte, o mediando, né? Que a gente chama eles de mediando. Eles mesmos vão se respondendo. Eles mesmos vão expondo ali o que eles querem, o que na verdade eles gostariam que fosse. Tá, mas a grande ação de vocês é fazer com que isso não evolua judicialmente? Exatamente, para que eles ali naquela audiência, que alguns chamam de sessão, outros de audiência, cada um vai utilizar o termo que entende ser mais adequado para aquele momento, né? Cada profissional tem um entendimento em relação a isso. As partes vão dialogando, coisa que muitas vezes eles não conseguem fazer se não for ali. Porque o conflito, ele tá muito acirrado, né? Eles querem brigar. E aí, quando a gente chega ali naquela audiência, primeiramente, a gente inicia a audiência com um termo de abertura.
A gente explica às partes o procedimento, a forma como eles vão atuar, a importância do advogado naquela audiência. O advogado está sempre junto, ou não? Ele não é obrigatório, mas ele é essencial. Quando ele está junto ali nesse momento. Exatamente, né? Porque ele tem que fazer, ele é proteção, né? Eu não chamo de defesa. Eu não uso defesa do direito da parte. Porque ali a gente não entra para brigar ou adquirir qualquer coisa. Ali eu entendo que o advogado está ali na proteção, somente do direito do cliente dele, né? Então... Porque ainda que nós sejamos advogados, né? Exatamente. Nós não podemos trabalhar com direito enquanto mediadores. Vocês não podem. Orientação jurídica, não. O mediador, ele é imparcial. Até porque vocês têm muitas informações privilegiadas. Exato. Então, o mediador, ele é imparcial e ele é neutro. Então, ali, a gente pressupõe que tudo que as partes estão falando é verdade. Né? Ou que ao menos elas sentem ser verdade. Mas o Caco, eu vou falar agora, cá vale para as duas. Né? Agora eu acerto as duas. Vai, agora é bom. Mas, por exemplo, eu imagino que as questões familiares, elas são sempre delicadas. Complexas. Eu imagino quando envolve traição, envolve agressão, envolve alguma... Isso, com certeza, aumenta significativamente as tensões, né? Com certeza. E aí vocês ficam no meio desse fogo cruzado. Quer dizer, cabe a vocês dar uma acalmada nos ânimos. É aí que nós entramos. Quer falar, cá? A gente costuma dizer que a sessão de mediação, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Porque os advogados, eles recebem os fatos e transformam em direito. Nós recebemos os sentimentos e interesses e transformamos em democracia. O que é isso? Eu devolvo para você a resolução. Porque você trouxe o problema. Você tem a solução. Você só ainda não conhece a solução. E na maioria dos casos, se chega na mesa do juiz e sai a sentença, você não sai contente, nenhuma das duas partes. Mas quando passa por nós, mediadores, não que nós sejamos os bambambãs, longe disso, mas quando passa por nós e nós mapeamos o conflito e entregamos para você em forma de diálogo, argumentação, perguntas mesmo, como em sessões, porque podemos fracionar as sessões para que você processe o seu conflito, porque o conflito ele não tem fim, mas ele se transforma numa sessão de mediação. Então, a partir disso, você começa a ver os pontos, o quanto você ganhou naquela relação, o quanto você amadureceu e o quanto transformando ela em pontos finais ou vírgulas, isso vai fazer bem pro teu próximo futuro. Mas o quanto vocês se deparam com o egoísmo das partes? Porque eu imagino que o egoísmo ele está muito presente, né? Porque, por exemplo, vocês lidam com problema, quer dizer, todos nós lidamos com problemas todos os dias. E a gente transforma e faz do problema o que a gente quiser. O tamanho do problema é a gente que dá. Né? A gente escolhe se ofender, a gente escolhe se irritar, a gente escolhe odiar alguém, a gente escolhe amar alguém. Né? Eu imagino que vocês todos os dias se deparem só com isso. Com egoísmo, né? com teimosia. A pessoa não quer ceder por teimosia. Me fez isso há 20 anos atrás, agora eu não vou fazer. Eu imagino que tem muito disso. Sim. Então, o que a gente aprende? O problema não é nosso. Tá? Então a gente já se isenta de qualquer culpa, de qualquer de vislumbrar um resultado positivo de acordo, tá? A gente não trabalha o acordo, tem que ter acordo, o número de acordos. A ideia da mediação não é desafogar o judiciário e eliminar o processo dali e ficar tudo limpinho. A ideia do acordo é aproximar as partes. Então, a gente entende que entra numa audiência um mediando chamando a ex-esposa, por exemplo, de ela. Ela não sei o que, ela fez isso. E quando terminar a audiência, ele já está chamando a ex-esposa pelo nome, a gente já sente sucesso. Quer dizer que não houve acordo naquela audiência, naquela sessão, mas já existe a possibilidade de um acordo ali na frente, porque o acordo ele pode acontecer em qualquer momento do processo, né? Inclusive fora da lei. Sim, as partes podem depois conversar e compor um acordo e os advogados peticionarem no próprio processo. Então quer dizer que aquela audiência teve resultado, porque eles não se falavam, eles não se olhavam, eles não se comunicavam. E ali, a partir daquele momento, já começou uma interação familiar. O pai não podia pegar o filho na frente da casa da mãe, tinha que esperar na esquina, porque agora, a partir da audiência... Acontece muito isso. Acontece de tudo. Imagina, tá? Que vocês Exatamente. Então, ali naquela audiência, a gente conseguir fazer com que
ao menos um receba o outro, Tá, mas ali dentro, por exemplo, naquele momento, vocês são a maior representação da lei. Como é que é? Ali vocês que mandam? Manda calar a boca, manda prender, manda soltar? Como é que funciona isso? A gente organiza, né? A gente tem independência para conduzir a sessão. Exatamente. E sim, se tiver pontos de conflitos maiores, a gente separa as salas, separa os advogados. Tá, mas rola balaio? Rola. Rola briga mesmo, balaio? Com certeza. Bufetada, rola tudo isso aí? Não rola. Balaio de gato, que vai puxando a linha, né? Então, tem vários tipos de discussões, das mais variadas, isso sem dúvida nenhuma. Mas a gente consegue, de forma muito sutil, pedir às partes que elas compreendam o procedimento, a intenção daquela audiência, os motivos por eles estarem ali, né? Existe todo um aparato judicial que foi movimentado para criar essa audiência de mediação, né? Anos de luta para que eles venham ali e se utilizem daquilo da melhor forma possível. Então, que aquele procedimento que eles estão fazendo ali, aquela atuação não está sendo saudável. Tá, mas pode demorar muito uma mediação? Você falou de várias sessões? Pode, várias sessões. Vai depender das partes, se elas entenderem, olha, a gente... O que acontece? Não conseguimos compor aqui, mas a gente acha que vai conseguir. Vamos remarcar? Vamos remarcar. Tá, mas aí chega uma hora que os advogados falam, não tem acordo, não tem mediação, acabou, nós vamos pro juiz? É assim que funciona, não? A sessão não é dos advogados, a sessão de mediação. Exatamente. A sessão de mediação é dos mediandos, do pai, da mãe, mas daquele, o advogado não empresário. Fala na sessão? Fala, mas ele não é o protagonista. O protagonista é você, que trouxe a sua dor. Sim. E nós estamos falando muito de família, mas a gente trabalha no empresarial, empresas de grande demanda. 1, 2, 3 milhas agora tá vindo muito para nós. Mesmo? Chegou para vocês? Orbe. Tá, mas media com quem? 1, 2, 3 milhas? Vamos chamar, vou dar um exemplo aqui. Se for, né? Vou citar 1, 2, 3 milhas que tá no auge. Vamos chamar o fundador da 1, 2, 3 milhas, o preposto, quem sabe aquele que tá, né? Vou ver a parte, mas no geral, o preposto, o advogado, um representante, quem sabe até o proprietário. Em casos de situações de empresas de saúde privada, vem médico, vem o proprietário, vem um médico integrante, vem um administrador. Por quê? Porque tá todo mundo envolvido na solução para entregar a prestação jurisdicional, que não é tão jurisdicional, mas passa pelo judiciário. Tá, mas vocês entregam um relatório disso? Termo. É um termo? Termo, termo. Sim. Quando existe uma composição entre as partes, vai para homologação do juiz e a sentença. Ou seja, quer dizer, o que acordou ali dentro... É sigiloso. Exato. Não, é sigiloso, mas vale. E existe um princípio assim, muito forte, que é o da autonomia da vontade das partes. Então, se as partes ali definiram que será daquela forma, dificilmente até o juiz não vai homologar e vai dizer, a não ser que fira alguma lei, né? Entendi. Senão o juiz vai homologar e é sentença. E o mediador, ele não é só judicial. Mas como é que vocês fazem para não ficar do lado de alguém? Porque, tudo bem, vocês vão falar que não podem. Curso de capacitação. Porque vocês vão falar, não, nós somos isentos, mano, nós temos... Mas, poxa, em muitos momentos, alguns problemas nos são apresentados, inevitavelmente você vai dizer, puta merda, né? Mentalmente você diz, que filha da mãe, né, cara? Não, sim. Mas aí você vai dizer por fora, não, somos profissionais. O sentimento pode vir, né? Pode acontecer. Claro, sem dúvida, né? Às vezes a atuação do mediando nem tá tão boa assim, a gente vê que o que ele tá manifestando não é verdadeiro. De todo modo, a gente tem todo o processo de capacitação, né? Mentira. Leitura corporal. Eu imagino que... Pô, quanto tempo vocês estão fazendo isso? Vamos lá. Então, eu tenho 2 anos, né? 2 anos, eu tenho mais de 400 audiências já realizadas. A Karine, então, eu nem sei, né? Karine, 14 anos aí. 14? 14 anos. Quantas audiências? 20 mil? Hoje eu tô em 30 comarcas e 3 estados. Isso, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Bahia? Você vai pra Bahia fazer mediação? Online. Tá. A pandemia trouxe isso pra nós. Nossas audiências, na grande maioria, são online, né? Nós duas atuamos aqui em Santa Catarina, e eu em São Paulo e a Kai na Bahia. Então a gente participa de várias... Então os problemas são diferentes ou são bem parecidos? Não interessa o estado?
Eu acho parecido. Então, cara, como é que é? Tudo Eu acho que migra um pouco por quanto cultural, né? Nossa cidade aqui é muito rica. Então os nossos problemas são, assim, financeiramente falando, a cultura modifica um pouquinho. São Paulo a gente já tem mais agilidade, o tribunal cobra mais tempo. Santa Catarina não, a gente já tem uma disponibilidade, tranquilo. Sim, aqui a humanização é maior, né? Na audiência, na prática, na técnica, a gente trabalha mais as pessoas. São Paulo, eu tenho tempo para acabar. Fazer negócio. Mas vocês ficam de ruim em algum momento nessa história ou não? Não. Sabe, vocês ficaram de não, vocês são ou não? Vocês são odiadas em algum momento ou não? Eu acho que sim. Eu acho que só Não, 14 anos, alguém odeia você. Não é impossível. 14 anos falar que ninguém te odeia resolvendo o problema, cara. E agora, vai? Você já foi odiada? Eu já ouvi, né, algumas pessoas comentando assim que nós fazemos reuniões com os mediadores e como assim? Vocês tentando definir a vida deles, sabe? Tem 3 pessoas que nem conhecem. Enfim, né? A gente faz terapia, com certeza, né? Porque pra poder, né? Pra poder que imagina que as cargas também que vocês recebem são muito grandes. Já teve audiência que eu online. E eu tive que sair, tomar água, fazer uma meditação, uma reflexão, porque a dor muscular era tensa demais. Você imagina a tensão. Exatamente. Mas o mediador, ele não é só judicial. Já deixa eu falar. Mas judicial é esse que o juiz manda. O judicial é esse que o juiz encaminha. Porém, o profissional capacitado, ele pode atuar também de forma autônoma. Vou ser bem prática. Vai lá. Vamos utilizar uma grande empresa, onde é hold, uma empresa familiar, que tem vários acionistas e tudo mais. Todo mundo se dá bem? Um dos acionistas morreu, sobrou ações pros filhos e o pau tá pegando. Todo mundo ali, tá pegando, né, conversando tranquilamente. Não. Tá todo então, o profissional nessa situação, ele é muito, eu acredito, né? Ele é muito importante. Você pode ser contratada para fazer isso? Eu posso, sim. O mediador, ele deve ser contratado, mas ele deve ser capacitado. Vamos ver, a gente não pode entender que vai pegar uma pessoa e trazer pro meio familiar, pra empresa e achar que essa pessoa vai conseguir dar conta, porque a ideia do mediador é o seguinte: tem sigilo, tem confidencialidade e tem técnica. Então não dá para ser qualquer pessoa mediadora que vai pegar a informação de um e passar uma informação errada para o outro, e aquilo ali, ao invés de ser saudável e resolver o problema, só vai trazer mais conflito. Então a gente utiliza de técnicas que a gente aprende na capacitação para ser mediador. Então uma grande empresa onde não estão conseguindo conversar, ter um diálogo saudável e chegar às soluções para a empresa, o mediador é de fundamental importância. Ele vai conseguir resolver. Ainda que de formas separadas, ele pode participar de uma reunião. Com todos ou pode isolar? Com todos. E isso é muito importante também, né? Dá pra fazer? Exatamente. Participa da reunião com todos, vai coletar todas as informações, depois vai trabalhar separadamente o interesse, né? O sentimento de cada um naquela empresa, o porquê que aceita aquilo, por que não aceita, o que pode ser levado para o outro acionista, o que pode ser falado. Vamos lá, mas geralmente, todo problema tem uma negociação, sempre tem uma contrapartida. Eu cedo isso, o C ele tá sempre presente na mesa ou não? Ou às vezes não, eu não cedo por nada nesse mundo, ou sempre tem uma barganha negociável. E quando eu falo, mas não é barganha financeira. Sim. Né? Às vezes é sentimental, às vezes de relacionamento. É a minha opinião, cada mediador tem a sua opinião. Na minha sempre tem. Tu não entende assim? Eu entendo que o C, ele entra na transformação do conflito. Porque tu chega com um conflito, se tu tirar o C, ele não vai ser transformado. Então ali a gente tem a transformação do conflito. Se não tiver a barganha, não tem resolução. Não chamaria de barganha, chamaria de transformação. Transformação, a palavra mais bonita, né, cara? Transformação, cooperação. Cooperando, todos conseguem sair, né, com a sua resolução em menos tempo. Que eu acho que esse é o foco, porque hoje um processo judicial, 6 anos, vamos colocar assim, 6 aninhos, né? Dependendo da comarca, realmente. Com uma mediação, no máximo 2 anos, vamos colocar, no máximo 2 anos. Pode ser mais rápido? Pode ser muito mais rápido. Eu tô colocando aqui a que eu mais trabalhei, né? Que eu fiz 17 sessões, aqui na nossa cidade mesmo, demorou? 2 anos. Caraca, mano. Mas no judiciário, se com a mediação foi 2 anos, tu imagina, contestação, réplica, instrução, perito, enfim. Mas geralmente uma sessão dura quanto tempo? 1 hora, 2, 3 ou o necessário?
Um dia inteiro? Como é que é? Não, o que acontece, mano? Também a gente não pode se desgastar muito tempo numa única sessão, né? As partes, elas se sentem cansadas e tudo mais. Aqui em Santa Catarina nós temos mais ou menos 2 horas para audiência. Então, ela pode ser designada novamente, redesignada para continuar no outro dia, né? Nós podemos definir por partes também. O que nós vamos definir hoje, né? Vamos voltar para a família, que é o mais prático, tem mais exemplos, né? Vamos definir hoje a guarda? Então, vamos definir a guarda. Ok, fechamos a guarda, se tem acordo ou se não tem acordo. Próxima vez vamos definir os bens, a partilha. Pode ser separadamente, da forma que for mais confortável, né? Que entender que vai ter um melhor resultado. O melhor resultado é ter vocês aqui comigo. Obrigado pelas aulas. Posso fazer um convite? Por favor, faça, cá. Essa semana ainda, dia 14 e 15, né, cá? Em Floripa, primeiro congresso de mediação voltado para os advogados, mas toda a população está convidada, né? Estudantes de direito, estudantes de outra área. Por quê? Porque a mediação, ela não só perpassa pelo direito, perpassa por outras áreas, a gente sabe, psicologia, psiquiatria e pedagogia nas escolas. Aqui na rádio também, né? Se precisarem de nós, pode chamar, que a gente vem aqui. Eu tenho problema com um rapaz ali que trabalha comigo, ali um cabelo espetado, ele me incomoda. Vou chamar vocês aí. Vamos sentar, isso aí, vamos mediar esse relacionamento. É maravilhoso esse relacionamento. Obrigado, cá. Obrigado, cá. Karina Ferreira Nunes e Karine Farias Pacheco, ambas mediadoras judiciais, prazer recebê-las aqui. Tem Instagram pessoal de vocês? Como é que é? Ou não pode passar? Eu não sei como é que funciona, daqui a pouco eu tô falando besteira. Mas pode passar? Karina Nunes pode me procurar. Karina Nunes. E aqui pode procurar o Sejusc na comarca de Criciúma, que nós atendemos lá. Então, qualquer situação que você acha que é conflitiva e dá pra resolver pela mediação, Sejusc, comarca de Criciúma. Tá bem? Bom. Não esqueça de uma coisa, né? Um dia, com certeza, vamos precisar de uma mediação. Duvido quem não precisou até hoje, né? Com certeza. Somos todos humanos, porque adoramos um balaio, né?